Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um vídeo da série Fenômeno Religioso. Nesses vídeos, costumo considerar uma filosofia, uma religião, uma personalidade espiritual, buscando, trazer maior aprofundamento sobre este tema tratado, mas sempre considerando que, por mais que me esforce nisso, o vídeo não pode fechar toda a questão, ele então serve como um ponto de partida para as pessoas que tenham interesse sobre o tema tratado conhecerem mais, estudarem mais, mergulharem, se aprofundarem, né? Mas ainda assim, é minha esperança que o vídeo seja de alguma maneira instrutivo, né? Que ajude nesse processo. O vídeo de hoje eu vou tratar então da Igreja Ortodoxa Calcedoniana, ou também conhecida como Igreja Ortodoxa Ocidental, ou Igreja Grega, em contrapartida com a Igreja Latina Ocidental, né? É um segmento do cristianismo, um importante segmento do cristianismo, e eu vou inserir então esta explanação nesta série Fenômeno Religioso. Para tratar do conceito de Igreja Ortodoxa Calcedoniana, necessariamente eu tenho que tratar primeiramente do termo igreja em um certo sentido. Como já disse aqui em outras oportunidades, você pode considerar o termo igreja de vários modos, né? Igreja como comunidade, como eclesia, igreja como um edifício onde se realizam rituais religiosos e a igreja é instituição, né? Aqui, efetivamente, para tratar do conceito de igreja ortodoxa, eu vou, sobretudo, tratar primeiramente do conceito de igreja e instituição. Então, o conceito de ortodoxia cristã, ela surge no Concílio de Nicéia, não é? Em 325, quando existe aquela primeira grande reunião convocada pelo imperador Constantino para determinar qual era o rosto daquela cristandade, quais eram as coisas que os cristãos entendiam, acreditavam, para justamente conseguir ter, né, um maior controle sobre aquele movimento popular e poder identificar líderes e poder nisso estabelecer um maior diálogo entre o império e a cristandade. Por isso existiu o Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino. Se estabeleceu então ali a vitória de um lado, de um grupo, de um desenvolvimento de ideias que acabou se consolidando ali como a ideia da igreja cristã. E ali se criou o conceito de ortodoxia. Evidentemente, como todos podem entender, se você for ler, por exemplo, o livro das Revelações, você vai perceber, né, no Apocalipse, quantas divisões existiam entre os cristãos já naqueles primeiros dias. As igrejas decaídas são ideias diferentes sobre o cristianismo. E como ocorre em Nicéia, em 325, nós temos também muitas ideias que não foram tornadas ortodoxas, não venceram a disputa. E nisso nós temos ali que esta ideia de ortodoxia legitimada pelo parâmetro imperial, ela não é a única ideia de cristandade. Então existem outras ideias que passaram a ficar ali à margem da ortodoxia. Mas isso só vai se tornar realmente um problema maior, uma grande divisão, já nos anos 430, 460, quando nós temos o Concílio da Calcedônia, mais uma reunião do Império para organizar a casa dos cristãos, para dizer o que os cristãos acreditam, em que você tem uma divisão ainda maior em relação a esse nexo de ortodoxia, que vai dar o surgimento ao cristianismo não calcedoniano. As igrejas ortodoxas orientais ou não calcedonianas são, né, hoje remanescentes daquela discussão, daquele não entendimento das resoluções do Concílio de Calcedônia. Muito bem. Então aqui nós podemos perceber que o Concílio de Ortodoxia, o conceito de ortodoxia, ele nunca foi unânime e ele sempre foi contestado pelas concepções que foram caracterizadas como as heterodoxias. Muito bem. Então, o conceito de ortodoxia nasce em Nicéia. Mas quando que nasce o conceito de romanidade da igreja? Nós pensamos em igreja ortodoxa, igreja católica romana. Nasce em 381, quando o imperador Teodócio transforma a igreja nicena, a igreja legitimada como a da fé correta dos cristãos, a igreja legitimada como ortodoxa, passa então a ser também a igreja dos romanos, a igreja do Império Romano. Então você tem
ortodoxia em Niceia e romanidade em Teodósio em 381 em diante. E aí você tem a consolidação de uma igreja que é ao mesmo tempo reconhecida como ortodoxa e ao mesmo tempo reconhecida como romana. Nós estamos falando aqui das modernas instituições, Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa? Não. Nós estamos falando aqui daquilo que deu origem a cada uma delas. Muito bem. Então, nós temos nesses anos, nesta consolidação desse conceito, que vai durar mais ou menos em paz até o início do declínio do Império Romano Cristão. E aí nós estamos falando assim do início do século IX, quando nós já temos um avanço muito consolidado do islamismo, né? Do Império Muçulmano, que já está comendo parte do Império Cristão, e nós temos um enfraquecimento muito grande do Império Cristão Ocidental. Nós já temos nesse momento dois, né? O Império Cristão do Ocidente e o Império Cristão do Oriente. Nós temos uma fragilidade da representatividade do Império Romano Ocidental e nós temos um apogeu, uma superioridade em importância na sé religiosa da Igreja Ocidental em relação a esse Império Ocidental, que é a Cátedra de Roma. E, em contrapartida, enquanto isso, no Oriente, no Império Cristão Oriental, essa questão não se dá. A figura da instituição do imperador, do império, ainda é muito forte e ela é muito atrelada às dioceses imperiais da igreja. Então, desenvolve-se no Ocidente gradativamente, nos anos 700, nos anos 800, nos anos 900, a perspectiva de que a igreja poderia ser emancipada do império, de que o império muito provavelmente iria cair em algum momento, iria se degradar, e de que a igreja poderia ser ela mesma um império. Ela poderia abarcar o secular e o místico, e o ritual e o religioso. Esse conceito era muito compreensível de ser desenvolvido no Ocidente, pois o Império Romano Ocidental era muito frágil. Ele era mais legitimado pela igreja do que o contrário. Mas no Oriente, não. No Oriente, as igrejas do Oriente olhavam para isso e diziam: não, nós estamos satisfeitos aqui com a nossa sinfonia de poderes, com o nosso casamento com o Império. Nós somos poderosos e grandes porque somos a igreja do Império. Isso era razoável de se ter, porque a vida da governança imperial, desde de Teodósio, era mais oriental. Por isso que todos os concílios ecumênicos foram realizados na parte oriental do mundo cristão, do mundo romano. Então, quando você tem, no ano de 1054, a famosa excomunhão, né, do patriarca de Constantinopla, do Papa de Roma, através do seu emissário, né, o cardeal Humberto, que as pessoas caracterizam como um momento do grande cisma, na verdade isso não era reconhecido pelas pessoas como a divisão do grande cisma. Um cristão do Oriente e do Ocidente em 1080 não queria dizer, existe uma divisão entre Ocidente e Oriente, da igreja cristã, igreja ocidental e oriental, não tinha essa ideia. Isso era uma coisa de gabinete, isso era uma coisa mais política, isso era uma coisa de querelas entre bispos que aconteceram o tempo inteiro. Só vai mesmo se caracterizar uma separação da igreja latina, da igreja grega, quando ocorre então a Quarta Cruzada, no ano de 1204, 1206, onde ocorre uma incursão de guerreiros, de soldados cruzados latinos, francos, né? Incentivados, abençoados pelo Papa, para recuperar o local de peregrinação dos cristãos na Terra Santa, já dominada pelos muçulmanos. Eles passam por Constantinopla para chegar a Jerusalém e saqueiam Constantinopla, e profanam Constantinopla, e destroem igrejas, e matam monges, e violam, estupram freiras e monjas, matam crianças, mulheres, pobres, profanam a Catedral de Santa Sofia, destituem o patriarca de Constantinopla, colocando um usurpador patriarca latino. Antes disso, colocaram uma prostituta sentada no trono patriarcal, ou seja, fizeram o diabo. É nesse momento em que se cria no mundo cristão oriental a percepção de que não existe mais uma irmandade com a igreja latina. Que existe no mundo latino uma outra coisa, que não é mais a mesma igreja. E é a partir daí que surge a ideia de uma igreja latina, de língua latina, uma igreja romana, de Roma, da cidade de Roma, e uma igreja grega, de língua grega, uma igreja de Bizâncio, uma igreja bizantina.
É aí que se dá. Aqui nós não temos questões dogmáticas, não temos questões espirituais, nós não temos questões teológicas. Nós temos uma questão política, nós temos uma questão nascida de um grande trauma, de um grande crime, de uma grande brutalidade. É importante dizer que o Papa não legitimou esse saque de Constantinopla, né? E as coisas horríveis que aconteceram lá, ao contrário, condenou veementemente todas as coisas que aconteceram, só que acabou ficando na conta do catolicismo romano e a divisão se deu a partir daí de modo inexorável, nunca mais se reconstituindo. Muito bem. É importante dizer, né? Isso acontece no ano de 1204, é apenas em 1450 e poucos que vai haver a derrocada de Constantinopla, a invasão dos muçulmanos, o fim do Império Bizantino. Então, é razoável entender que as seis orientais não entendessem que fosse iminente a situação da necessidade de se deixar o império e se tornar uma igreja imperial à parte, uma igreja ela mesma império, não é? Que era a questão do catolicismo romano, dos romanos latinos, dos cristãos latinos. Muito bem. Se consolidou a partir daí, então, a ideia de duas partes, né? Ainda já tínhamos, né, as igrejas não calcedonianas, né, as igrejas orientais, as igrejas assírias. Mas aqui no que diz respeito a esta divisão, né, a Igreja Católica Romana, então passou a se consolidar ela mesma, né, e aí desenvolveu toda uma teologia, né, da sua legitimidade histórica, do bispado de Pedro, do falso, do fictício bispado de Pedro. Pedro nunca havia sido bispo de Roma porque Pedro era apóstolo. Os apóstolos eram um título de maior honra. Nunca deixariam de ser apóstolos para serem episcopos. Os episcopos, os bispos, eles eram líderes comunitários, eles eram presbíteros, anciãos, que eram líderes de comunidades. Os apóstolos eram uma parte disso. A igreja primitiva se origina nos apóstolos e nos presbíteros. Então, Pedro nunca foi presbítero, nunca foi bispo de Roma. Mas a legitimação daquele novo status de uma igreja separada da glória oriental, de Jerusalém, de Constantinopla, precisava se consolidar e aí começou a se desenvolver, né, essa teologia, né, da Roma eterna, do bispado de Pedro, essas coisas todas. E no Oriente isso nunca foi levado a sério, nunca foi considerado, de modo que o respeito e a legitimidade da sé romana, estabelecida inclusive em concílios, que colocavam em pé de igualdade a antiga Roma e a nova Roma, se dava pela questão romana, pela questão imperial. Muito cara aos orientais. Muito bem. Então se desenvolve que há o estabelecimento do Império Otomano. O que faz o sultão otomano? Ele olha para o patriarca de Constantinopla e diz: você é o representante dos romanos no meu império. O que são os romanos? Os cristãos. Chefe do milê romano, líder do milê romano, patriarca de Constantinopla, o arcebispo de Constantinopla. Por quê? Porque os romanos eram a identidade dos cristãos. E isso estabelece, consagra, edifica a noção cristã ortodoxa de que o seu ethos é a sua romanidade bizantina. É a sua vinculação com Bizâncio. O Império Bizantino acabou, mas a sua bizantinidade não. E isso é espraiado também para aquela parte do Império Cristão que foi convertida depois, no século IX, quando houve a conversão dos eslavos, a conversão da Rússia. É importante dizer, né, que no primeiro momento os bizantinos olhavam com desdém para os eslavos, olhavam para esses povos não romanos, para os búlgaros. Existia um imperador de Constantinopla que era conhecido como matador de búlgaros. Era o seu epíteto, né? Então, a ideia de uma cristandade romana olhava assim com desdém para esses povos adicionados depois. Mas com o passar do tempo, com as graves e grandes conversões dos povos orientais do antigo Império Bizantino ao islamismo, o cristianismo oriental acabou se concentrando mais ali nos Balcãs, mais na Rússia, mesmo nos eslavos, né? Na Sérvia, na antiga Yugoslávia. Então você acabou tendo uma transformação, mas ainda assim, o coração da ideia ortodoxa continuou sempre sendo a memória de Bizâncio, a memória deste conceito de romanidade bizantina. Isso se estabelece até na própria identidade do cristianismo ortodoxo russo, né? O czar é o César, verdade? É uma ideia de restauração desse conceito, uma adaptação ao nexo dos eslavos. Muito bem.
A Igreja Ortodoxa, então, ela é herdeira desse processo bizantino, e esse processo bizantino traz características muito evidentes para ela. Quando a Igreja se tornou, então, uma Igreja imperial, o que acabou acontecendo? Aquelas características que eram muito próprias da prática cristã antes de se tornar uma igreja atrelada ao império, que era a caridade, a ação social, elas foram abarcadas pelo império. O império se tornou cristianizado e ele mesmo começou a fazer a atividade caritativa e a igreja passou a ser a igreja do ritual litúrgico. Aí nasceu uma ideia de igreja-templo, de uma igreja-rito, de uma igreja-liturgia, de uma igreja-paramento, de uma igreja-sacerdócio, não é? Liturgizado, teologizado, o que deu vazão, por exemplo, às maiores querelas teológicas. Porque a igreja passou a se concentrar mais naquele antigo papel da religião romana, a igreja do ritual, a igreja da glorificação a Deus em um lugar e da glorificação do império em um lugar. Então, a parte social da igreja imperial bizantina passou a ser mais uma responsabilidade do próprio império cristão e a igreja ficando mais com a parte de culto. Quando há o Império Otomano, o Império cai, o Império Cristão passa a ser uma dominância do Império Muçulmano, o que você tem justamente com a igreja é a guarda, sobretudo, do seu aspecto religioso, do seu aspecto cultico. E isso é uma característica muito notória do ethos ortodoxo também. Ela não é uma igreja muito preocupada com o aspecto social, com o aspecto caritativo. Isso não significa dizer que os ortodoxos não façam caridade, que não existam atividades caritativas nos países ortodoxos hoje. Mas o ponto é que o ethos fundamental da igreja, o seu maior elan é a questão litúrgica, a questão ritual. E nisso também nós temos uma outra característica muito clara de influência desse período, que é a ideia do não missionarismo. A igreja, como era uma igreja do império, uma igreja da romanidade, a sua área de atuação, a sua área pastoral era a área do império, era a área da civilização. Fora dali, a igreja poderia até incorrer num crime de traição, pois os outros povos eram povos não dotados da guarda imperial, da proteção imperial. E isso ficou na mentalidade ortodoxa até hoje. A igreja ortodoxa é a igreja de um território, a igreja de uma localidade, a igreja de uma região, de uma etnia. Por quê? Porque ela guarda em si essa ideia de que ela é vinculada a um espectro, a um molde, a uma cultura, a um território. Por isso é tão importante para as igrejas ortodoxas a questão territorial. Ela atua no Ocidente, ela atua nas Américas, ela atua na Oceania, ela atua na Europa Ocidental, ela atua na Índia, na China, buscando atender as suas diásporas. Conceito meio judaico, né, transferido para o conceito cristão, que são aqueles russos que estão no Ocidente, aqueles gregos que estão no Ocidente, aqueles romenos, búlgaros, sérvios, enfim, que estão no Ocidente, que são então ucranianos, né, que são atendidas por essas igrejas, mas que não buscam de modo nenhum chegar aos povos nativos, aos povos bárbaros, porque o seu objetivo é a romanidade bizantina, né? Ou, no caso, a identidade eslava, da Santa Rússia, mas o objetivo nunca é o mundo. É diferente, então, da Igreja Católica Romana, né? Que quer estar em todas as partes do mundo para influenciar o mundo com a sua presença, ou das igrejas evangélicas, protestantes, que tem esse ímpeto muito grande, né, do ir de pregar e de converter o mundo inteiro. Na igreja ortodoxa grega calcedoniana não existe isso. O objetivo é guardar as suas fronteiras e nisso até negociar com as outras igrejas do Ocidente e dizer, olha, não ataco vocês, não venham aqui fazer proselitismo no nosso território. Nós somos daqui, nós somos orientais, nós somos bizantinos, nós somos, né, desta parte do mundo, vocês são da outra, e vamos assim viver em paz. Então essa é uma característica, né? Uma igreja que não é nada missionária, uma igreja que não é nada voltada para a atividade social, e ela é muito cultica. Então, como ela tem esse ethos muito voltado para a questão litúrgica, a liturgia ortodoxa é muito linda, é muito rebuscada, é muito conservada, é uma liturgia antiga, realmente antiga. Então você tem ali a ideia de que quanto mais sacro for, é o quanto mais antigo for, quanto mais preservado for. Então você tem uma liturgia geralmente feita numa linguagem não vernacular,
você tem o grego bíblico, você tem o eslavo antigo. Em algumas dioceses não é assim, evidentemente, existe sim o vernáculo, mas de maneira geral incentiva-se, né, essa ideia da preservação daquela cultura, eles guardam aquilo. Então, a arquitetura geralmente é muito tradicional, existe uma separação, né, da nave, do altar, que é guardada muito, muito sensivelmente, né? O sacerdote, os ministros realizam um serviço voltado para o altar, né? Guiando a congregação toda para este culto, né? Ao contrário do ministro, do sacerdote voltado para o povo, né? Então, assim, essa ideia da preservação do ritual, do culto, como a verdadeira religiosidade é muito própria da ortodoxia, né? Conceito assim muito parecido, né, com a ideia dos antigos judeus farisaicos, né, que o quanto mais esmerado em guardar as tradições, mais bom religioso você é. Isso é muito próprio das igrejas ortodoxas, né? Então, é uma igreja muito hierarquizada, onde os leigos não têm muita voz, não têm decisões, né, de tudo de cima para baixo. O bispo tem muito poder. Os bispos são sempre retirados do monasticismo, porque na igreja ortodoxa você tem uma divisão de clero, né? Você tem o clero que é formado pelos homens casados que foram ordenados ao ministério diaconal e ao presbiterado, e você tem os homens solteiros que foram tonsurados monges que vivem nos mosteiros, e desses monges que são elevados à dignidade diaconal e presbiterial, você tem a elevação dos bispos. Os bispos são sempre retirados do ranking dos arquimandritas. Então é uma igreja que valoriza muito o poder hierárquico e o poder do monasticismo. O monasticismo é a grande joia da igreja, é o grande parâmetro da igreja. A esmagadora maioria dos santos são monges. Você tem sim santos que eram homens casados, sacerdotes casados, mas geralmente são mártires. Os leigos são geralmente mártires, que são os santos. A ideia de santidade natural é a santidade dos monges. Então, é uma igreja que muito conservadora, sobre questões sociais, sobre questões litúrgicas. Uma divisão litúrgica na igreja ortodoxa pode causar um cisma, uma divisão de uma palavra, de um uso de um ícone, de um calendário festivo, né? Existe uma grande divisão na igreja ortodoxa daqueles que seguem o calendário antigo, o calendário novo. Por quê? Porque é uma igreja pautada nesse farisaísmo, né? Nesse sentido, né? Do apego, do amor à forma, né? Isso é uma característica muito grande ortodoxa, né? Que é diferente, por exemplo, das igrejas do Ocidente, né, que tentam se adaptar, que tentam se adequar, que tentam transformar a sua forma de modo a se tornarem mais acessíveis ao tempo. A igreja ortodoxa não, ela busca viver no seu tempo, no seu mundo, na sua idealização de um mundo bizantino, e se o mundo desejar participar disso, ótimo, se não, também ótimo, porque o objetivo dela não é este. Porque ela não busca, inclusive, se tornar uma igreja de todo mundo, ela quer ser uma igreja do seu próprio mundo. Então, evidentemente que isso tem um impacto, né? Nos países ortodoxos, em muitos deles a participação verdadeira das pessoas na igreja é muito pequena, né? Existe uma identificação nominal muito grande, né? Antes da pandemia, né, os dados na Rússia sobre participação dos fiéis nas igrejas, nas festividades da Natividade do Senhor e da Páscoa, perceberam que a participação dos fiéis nas igrejas eram menores do que as participações dos católicos na França, nas igrejas. A França é um dos países mais seculares da Europa Ocidental. Se você olhar a Rússia ortodoxa, né, como exemplo dessa glória da ortodoxia, você percebe o quanto isso é nominal. Então, assim, boa parte dos russos vai se dizer claramente ortodoxo, mas podem nem mesmo acreditar em Deus. Por quê? Porque a ortodoxia está relacionada com a ideia de Rússia, com a ideia de nacionalidade russa. Tem a ver com aquele conceito, né, de identidade da Roma bizantina, né? Essa romanidade bizantina. Então isso é muito próprio da igreja ortodoxa na Sérvia, na Grécia. As pessoas identificam a igreja com a sua identidade nacional, com a sua identidade étnica, não é? E se colocam no mundo assim. Não tem nada a ver com teologia, com o que acredita, mas tem a ver com o seu vínculo, né, cultural. Como eu disse, né, a igreja tem esse aspecto litúrgico muito importante. Ela celebra diariamente 3 serviços, né? Um serviço do cair do dia, chamado vésperas, o serviço do início da manhã, chamado matinas, nas igrejas eslavas é realizado à noite, e na manhã, né, após as matinas, o serviço da Eucaristia, celebra todos os dias
a não ser na Sexta-feira da Paixão. Eu digo isso assim, formalmente falando, é assim que se dá. Evidentemente que nos países ocidentais, né, temos pequenas paróquias, as paróquias só funcionam efetivamente mesmo nos domingos, mas de maneira geral, nos países ortodoxos existe, né, o cultivo desses serviços que tem como fundamento, foco, o desenvolvimento do serviço do mosteiro, do serviço monástico, né? Então, a Igreja Ortodoxa está baseada basicamente, né, no antigo território, no território da Federação Russa, né, nas antigas repúblicas soviéticas, no Oriente Médio, na Ásia Central e na África, onde o território africano inteiro é, juridicamente falando, território da Igreja de Alexandria. Existe um desenvolvimento muito pequeno da Igreja Ortodoxa na África, mas onde há este é sempre vinculado com uma ideia de disseminação de um aspecto helênico, né? Existe uma ideia muito grande de ensinar as pessoas grego, de fazer liturgias que conectem, né? Sempre as igrejas com bandeiras gregas do lado, ou seja, esse apego muito grande, né? A ideia de uma identidade bizantina presente na ação ortodoxa, na ação dos ortodoxos em todo o mundo. Aqueles que buscam uma igreja com uma liturgia preservada, muito linda, muito bonita, certamente vão encontrar na igreja ortodoxa isso. Isso está lá guardado. Aqueles que procuram uma igreja com atividades pastorais, atividades evangelísticas, sociais, certamente não vão encontrar isso na igreja ortodoxa. Não é a sua natureza, não é o seu ethos. O seu ethos é o culto e a consagração da ideia de nação, da ideia de povo. E isso ela realiza com glória nos países onde ela tem o seu local de natureza. Nos outros, ela realiza um serviço de memória para a diáspora. Então, eu fui durante alguns anos, não é, membro da Igreja Ortodoxa, fui ordenado ministro diaconal nesta igreja e durante muito tempo me embeveci com a beleza do serviço litúrgico ortodoxo, com seus hinos, com a sua iconografia, com a sua maneira de lidar, cultivar o cuidado com essas coisas. E aquilo, em um dado momento, me alimentou profundamente e eu me tornei um entusiasta desta religiosidade. Passado algum tempo, a minha mentalidade mudou, o meu entendimento do Evangelho se modificou e eu passei a entender uma necessidade maior de falar do Evangelho, de buscar uma atividade que fosse mais voltada para o auxílio do homem em relação à sua divinização, teoses, objetivo da mística ortodoxa, né? É conduzir o homem à sua deificação. E eu percebia que isso era difícil da maneira como as coisas se conduziam e acabei me desconectando, né? Até mesmo com alguma mágoa da Igreja Ortodoxa. Mas hoje, particularmente, eu entendo que o erro basicamente foi meu de não compreender, né, essas características próprias da ortodoxia. Uma igreja voltada para o culto litúrgico, uma igreja voltada para a idealização deste passado, de nações, e que não tem exatamente uma motivação maior em realizar uma maior evangelização, uma maior atividade de caridade, uma maior proximidade daquele modelo de movimento espiritual do discipulado de Jesus. Isso não está no ethos ortodoxo. Quando eu percebi isso, meu coração se pacificou em relação à ortodoxia e eu identifiquei que era uma jornada realmente distante dos meus objetivos, mas que tem a sua beleza, tem as suas virtudes, né? Existe, né, beleza própria da ortodoxia, é algo a se valorizar, não devemos desprezar isso. As pessoas precisam disso. Em algum estágio da sua vida espiritual, precisam desse contato com o antigo, com o preservado, com o solene. E a Igreja Ortodoxa preserva isso e oferece isso para aqueles que estão buscando isso. Eu falava de uma igreja que é muito hierarquizada, uma igreja que é pautada nos bispos, né? Uma igreja que tem um laicato muito, muito minorado, muito pequeno, com muito pouca voz. Não existiu na Igreja Ortodoxa nada parecido com o Concílio Vaticano II, né? Tenha dado voz aos leigos, tenha dado espaço para as mulheres. Na Igreja Ortodoxa, o espaço para as mulheres é inexistente. As mulheres nem mesmo podem entrar no santuário, né? Nem ícones de santas tem nos santuários, né? Então, assim, é uma igreja muito masculina, né? Muito hierarquizada e muito formal. Então, essa é uma característica muito notória, né?
por fim, né, falar um pouco dessas características mais exteriores que as pessoas têm muita curiosidade, né? Essa coisa do padre casado. Não existe um padre casado, existe um homem casado que é ordenado ao diaconato, subdiaconato, diaconato e presbiterado. Esse homem geralmente atua nas paróquias, né, com a sua esposa, vive lá, o que cria, né, uma conexão entre as famílias e a família do próprio presbítero e da sua esposa, e que estabelece o lugar no mosteiro para aqueles indivíduos solteiros que querem servir a Deus, servir a igreja, que são considerados monges e que depois podem ser destinados até mesmo à hierarquia da igreja, né? Nós temos nas igrejas essa divisão, né, de nave do santuário, separado por um biombo de imagens chamado iconostáse, né? Literalmente parede de imagens, onde lá acontecem a mesa santa está ali e o mistério eucarístico é desenvolvido ali, né? O diácono fica entre a nave e o iconostácio se comunicando, né, entre o altar e a nave. Nós temos nas igrejas os ícones bidimensionais, como esses que vocês podem observar aqui. Nas igrejas ortodoxas não se utilizam as estatuárias, de modo geral. Elas não são consideradas ídolos, não. Okay? Uma estátua de um santo católico é considerado um ícone. Só que nas igrejas o costume mesmo com os ícones, os fiéis têm muita veneração pelos ícones, beijam os ícones, colocam a testa nos ícones. Há a ideia de que os ícones são veículos, né, de uma transmissão desta espiritualidade. Os ícones geralmente têm uma apresentação não muito realista, né, mais idealizada, de uma transfiguração do ser, de uma santificação da sua própria carne, através da ideia de que Deus se fez homem, se fez carne e nos trouxe salvação. Então, nos ícones, a gente temos essa memória da presença da graça na matéria também, né? A Igreja Ortodoxa celebra a Eucaristia em duas espécies, ou seja, a espécie do pão e a espécie do vinho, do corpo e do sangue de Cristo. Somente os ortodoxos podem receber a Eucaristia. E geralmente um cristão ortodoxo recebe a Eucaristia quando abençoado pelo seu pai espiritual. E essa é uma característica muito importante da Igreja Ortodoxa, a ideia do geronta, do starets, do ancião, que é um indivíduo, geralmente um monge, geralmente um clérigo, mas não necessariamente assim, mas quase sempre assim, que orienta o indivíduo para que ele viva uma vida de modo mais santo, de modo a se deificar. Então, geralmente, quando uma pessoa tem a bênção do seu pai espiritual para comungar, ele comunga. É diferente um pouco disso na igreja russa, muito influenciada pela igreja católica no século XIX, que adotou a obrigatoriedade da confissão com o presbítero, né? Quando na igreja grega, nem todos os presbíteros têm a mesma graça de poder receber confissões. Isso é muito próprio de um presbítero específico. Então, na igreja ortodoxa existe isso, a figura do ancião, né? No Ocidente também existe, na igreja católica, do orientador espiritual, mas na igreja ortodoxa isso é mais sério, né? É mais parecido com os gurus das religiões orientais. O seu pai espiritual, ele tem uma autoridade sobre você, de conduzi-lo, né? É claro que se feito de maneira santa, isso é uma orientação, não é um domínio. Mas existe também o perigo do elderismo, né? Que são aquelas pessoas que abusam disso, como em todos os lugares existem, né? A gente vê isso no fenômeno dos gurus, né? Que são às vezes sujeitos que podem ser muito desonestos, picaretas e que tomam para a pessoa essa responsabilidade de serem seus orientadores, né? Serem o representante de Deus no mundo. Na igreja ortodoxa, o ancião tem esse papel, né? E é muito valorizado isso. Enfim, eu acho que eu descrevi aqui de modo en passant as características da igreja ortodoxa, a sua atuação no mundo, o seu início histórico, as suas atividades, as suas características. Evidentemente, aqueles que quiserem conhecer mais, os territórios, os patriarcados, podem se aprofundar e o vídeo tem esse objetivo mesmo. O objetivo aqui é passar mais assim uma imagem, aprofundar certos assuntos que não são comumente aprofundados, né? E nisso fazer as pessoas conhecerem mais e um pouquinho aqui também da minha experiência pessoal, muito próxima desta religiosidade, porque durante muito tempo me configurei como um cristão ortodoxo, né? Já não sou mais assim, não sou mais um cristão ortodoxo, não me identifico mais dessa maneira, mas hoje posso falar com mais serenidade sobre esse desenvolvimento do cristianismo, apontar os seus aspectos mais luminosos, os aspectos mais seculares, e esperar que os amigos possam estar instruídos com essa exposição, que seja também edificante de alguma maneira. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.